Começa agora o Restauração da Alma. Pegue seu caderno, a palavra de Deus, sua água e seu café e vamos mergulhar. Todos nós tivemos um encontro com Cristo e Ele se revelou a nós. Como assim também se revelou aos discípulos, se revelou à mulher de Samaria, se revelou à mulher do fluxo de sangue. E assim também, em algum momento da nossa vida, tivemos um encontro com Ele e as suas palavras têm nos limpado e as suas palavras têm mantido a vida dentro de nós. Então, que Ele fale conosco, trazendo não as palavras de Lilian, mas as palavras do Pai. Que o seu Santo Espírito revele para nós as palavras do Pai. Então hoje o tema é curando circuitos neurais. Como assim, Lilian? Curando. Curando é restaurar a vida. Fica comigo até o final. Tua voz eu quero neste mesmo som. Para teus filhos fala e no caminho bom, pela bondade os guia, a pedir o santo dom, quererão consagrar-se para suas vidas dar, obedecendo a Cristo e com fervor amar. Louve Suavemente, suavemente, fala com muito amor, vencedor para sempre, para sempre. De bom. fala-me Cada dia, todos os dias, ouvir a tua voz, eu quero. e neste mesmo Aleluia! O louvor também é uma forma de nós estarmos toda hora na nossa consciência lembrando as suas palavras. Também o louvor traz para nós uma aprendizagem para o nosso cérebro, para os circuitos neurais, porque nós temos uma exortação do próprio Pai que diz: filho, ouve as minhas instruções, ouve as minhas orientações. Filho, filha, tem as minhas palavras nos teus olhos e que os teus ouvidos sejam inclinados às minhas palavras. Porque, claro, toda circunstância adversa e todo o intento do nosso adversário contra nós não é porque ele quer que venhamos perder a casa bonita. Não. Ele tira, se assim Deus permitir, se assim acontecer, a casa bonita, mas na verdade o propósito é eu e você negarmos a Deus, dar para Ele a vida que há dentro de nós. É isso que Ele quer roubar, porque Ele não tem a autorização isso para tocar. Então é isso que Ele quer roubar de mim e de você, porque Ele sabe que existe uma vida que é eterna e Ele sabe que eu e você temos a vida eterna por causa do nosso resgatador, do nosso parente, Jesus, que é o nosso irmão, que se posicionou pela minha vida e pela tua vida. Porque eu e você somos de Deus e Deus nos deu
para o seu amado Filho Jesus. Deus nos criou para Jesus. Calma. Deus nos criou e nos formou, deu forma a mim e a você, enviou o seu Espírito Santo para realizar a sua obra em nós. Para quê? Qual que é o propósito? Para Jesus. Jesus, seu unigênito entre muitos irmãos. Somos a família de Cristo e Ele se posicionou pela minha vida e pela tua vida. Claro, Deus te criou da parte de alguém. Deus te criou das células de alguém, dos seus pais, aqui nesse mundo. Mas Ele te deu forma por meio de Jesus Cristo. Ele nos formou Israel, os seus filhos. Sim, viemos de pais humanos, viemos de Jacó, mas o nosso Pai é Deus, porque eu e você fomos criados para a eternidade. E aquele que nos criou e nos deu forma, nos acompanhará até a velhice, até termos nossos cabelos brancos. Ele está nos protegendo. E há um desejo no coração do Pai que Jesus nos ressuscite. Deus não quer que Jesus nos perca, o nosso irmão. Então, glorifique a Jesus, que se posicionou por mim e por você, que no meio do caminho nós descobrimos a verdade que nos libertou, a verdade que restaurou a saúde de circuitos neurais, de circuitos de informações que nos mantinha cativos, que nos mantinha presos em situações a quais não era a verdade sobre nós. Sim, a mulher de Samaria, ela estava presa em um circuito que Jesus a libertou. Ela vivia de migalhas, porque ela tinha algo que não era dela, mas ela estava recebendo algo naquele poço. Mas a partir do momento que ela teve o encontro com a verdade, ela falou a verdade sobre a sua vida, ela confessou, aí então ela conheceu a verdade sobre a sua história. Circuitos neurais de dúvidas, circuitos neurais de insegurança, circuitos neurais que estavam pesando aqui na sua mente. A exaustão, a sobrecarga mental que a própria vida, na circunstância, no dia, na situação que ela nasceu, ali por Jesus foi restaurado a vida. Ali por Jesus foi curado. Ali por Jesus foi trazido saúde. Então hoje, abra sua Bíblia comigo. Lucas capítulo 8, verso 48. E ele lhe disse: Filha, tem bom ânimo, a tua fé te sarou, vai em paz. Quem disse para ela? Jesus. Jesus disse: Filha. Nós iremos tratar primeiramente sobre como Deus quer se relacionar comigo e com você. Você vê que Jesus ele se revela como Deus, ele é o nosso Pai. Eu e você existimos porque Deus assim quis, porque Deus projetou, porque Deus pensou. Então ele te criou da parte de alguém, como ele criou Eva da parte de Adão. Sim, o espermatozoide, os óvulos, o material genético veio de Jacó, os seus pais humanos. Mas a forma que Deus nos deu é por meio de Cristo. Sim, e aí descobrimos a nossa identidade estar nele, que fomos para ele criados para a eternidade. Somos a sua família. Lilian, você já falou isso. Ok. E temos que
trazer de volta para a nossa consciência as palavras de Deus, para que a cada dia mais esse circuito de informações esteja enraizado, esteja fortalecido dentro de você, para que quando venha o dia mau, para que quando vier as aflições, para que quando vier os problemas que todos nós passaremos nesse mundo, você lembre que tem um Pai e não apenas um Deus. Você tem um Pai, alguém que ama você, alguém que quer o teu bem, alguém que está cuidando de você. E também tem um Deus que luta as suas guerras e a qual deve ser adorado, reverenciado. Então, para iniciarmos a palavra de Deus sobre a questão de Pai, eu quero que você leia comigo algo. Só um minuto. Lá em Jeremias 3,19, Deus, Ele fala. Através da sua palavra, Ele restaura a saúde do circuito de informações dentro de mim e de você. Hoje, está de forma avassaladora, muitos homens, não é? Por amar a própria vida, têm escolhido seguir um caminho longe dos seus filhos. Mães também, me diz o Espírito Santo, por amarem a própria vida, têm colocado os seus filhos em circunstâncias difíceis. E você pode ter tido pais assim, pais que ainda estavam se relacionando com Deus, conhecendo a Deus. E quando o Espírito Santo me traz essa palavra, ele me lembra de Abraão. Quando Abraão ele diz para Sara dizer que é a sua irmã, não adianta romantizarmos. Ali Abraão disse, ele temeu pela vida, não é isso? Porque ele poderia morrer. Então ali qual era o mais importante? A vida. Para ele era a vida. Então alguém que saiu com ele do seu habitat natural, que fez um caminhar com ele, que abriu mão de tantas coisas, agora estaria na casa de um outro homem, sobre Faraó, e talvez não voltasse à circunstância de antes. Mas Deus interviu naquela situação. E o Espírito Santo de Deus me diz que vai intervir em uma situação na sua vida, em que você foi colocado e colocada em uma situação vulnerável, em uma situação a qual abriram mão de você, abriram mão e te deixaram ir. Não viram o quão você é importante, o valor que você tem. Mas você tem tanto valor para Deus, tanto valor para Deus. E você verá que Ele vê a situação a qual te colocaram. Porque Sara viu, porque a palavra diz especificamente que Deus agiu por causa de Sara. E Deus vai agir por amor a você, por causa de você. Porque a sua vida carrega uma palavra, diz o Senhor. Então Deus vai agir nessa situação difícil, nessa situação vulnerável, por causa de você, meu filho e minha filha, diz o Senhor. E o Senhor diz em Jeremias 3,19: Mas eu, a mim me perguntava, como te porei entre os filhos, e te darei a terra desejada, a mais formosa herança das nações. E respondi, Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. Pai, me chamarás, e de mim não te desviarás. O Senhor diz para mim e para você, Pai, me chamarás, me chame de Pai, diz o Senhor. Pai, me chamarás, e de mim não irás te desviar, diz o Senhor.
Quando li agora a palavra de Deus, é incrível, é maravilhosa. Essa parte que fala assim, como te porei entre os filhos e te darei a terra desejável, a mais formosa herança das nações. E quando li essa parte do versículo, veio à minha mente que o Espírito Santo trouxe, porque a palavra ministrada em minhas faculdades mentais, ensinada às minhas faculdades mentais, é pelo Espírito, não é algo que é gerado de mim. Quando meditava, por exemplo, neste texto, que o Senhor já traz mais de uma semana e reflete comigo sobre ele, muitos circuitos neurais foram restaurados em mim também. E eu fui tomada no sofá pelo Espírito, ele falando comigo através dessa palavra. Então ele começou a falar, a me ensinar a palavra. Entende? Então não vem de mim, vem de Deus. É Ele que abre a nossa mente e ministra dentro de nós a sua palavra. Porque primeiro eu sou curada e depois eu transbordo, eu trago a cura de Deus, das palavras de Deus, da restauração da palavra de Deus também para você. Então quando eu li essa palavra agora, veio à minha mente, não é? Como nos dá a eternidade, a vida eterna, algo que Deus tem preparado, para nós, que Ele vai nos dar, não é? Que Jesus, Ele vai, não é? Nós iríamos fazer parte lá com a sua herança. Como? Então foi por meio de Cristo que eu e você temos acesso a essa terra maravilhosa, a qual nem podemos imaginar o que há nela por meio de Cristo. Mas trazendo novamente para nossa memória, me chama de Pai, diz o Senhor. Pai me chamarás e não te desviarás de mim, diz o Senhor. Pai me chamarás e não te desviarás de mim. Então, o segundo versículo que eu gostaria de ler com você, porque neste primeiro Deus revela para mim e para você o relacionamento que Ele quer comigo e com você. Pai. Jesus, quando orava, o Espírito Santo traz agora, aleluia, que lindo, que quando Jesus vai orar, nos ensinar a orar, Ele diz, Pai nosso. Se Jesus ele fala que só falava o que Deus, nosso Pai, queria que falasse, então quando Jesus ali está ensinando a oração, está falando sobre oração, e ele diz Pai Nosso, então ele está dizendo como Deus quer que eu e você ore, como Pai, ore ao seu Pai. Diz o Senhor através do seu Espírito Santo, ore a mim, porque eu, Senhor, sou o teu Pai. Então veja que maravilhoso. E o Espírito Santo também não fala de si mesmo, mas ele traz para mim e para você aquilo que Deus quer que eu e você saiba. Ele é o nosso Pai. Ele é o nosso Pai. Sua mãe e seu pai não tiveram com você em todos os momentos. Todos nós passamos por situações difíceis. Jacó não estava com José. Joquebede não estava com Moisés no caminho vulnerável dentro do cesto. Então, nesses momentos das nossas vidas, a qual todos nós passamos, Deus esteve conosco. Deus é Espírito, mas Ele esteve conosco. Ele enviou anjos para nos socorrer. Ele enviou pessoas para, no meio desse caminho, salvar a mim e a você, trazendo as palavras de Jesus neste caminho, para que eu e você conhecêssemos a verdade. Sim, então, a palavra de Deus vem nos falar. Presta atenção, ouve com atenção. Deus, Ele falando comigo e com você. Irmão, somos irmãos. Será que ainda não entendeu que Deus nos criou e nos deu forma por meio de Cristo, através do seu Espírito Santo colocado em nós? Esse corpo é casa, é morada do Espírito Santo. Deus, Ele te fez para Ele.
Deus, Ele te fez para Ele, sim, e Ele te deu para Jesus. Você é um presente do Pai para Jesus. E eu sempre falo que o Espírito Santo está embalando, né? Esse presente, está aperfeiçoando esse presente para Cristo. Então veja, a palavra de Deus diz assim: eu te conheço antes. Tenha no pensamento da sua alma. Nós acabamos de falar o primeiro pensamento. Qual foi? Traga a memória. Deus quer que eu e você o chame de Pai e que não se desvie dele, ok? Ele é o nosso Pai. Agora ele te diz: eu te conheço antes. Tenha no pensamento da sua alma: eu te conheço antes. Esses pensamentos dentro de mim e de você, enraizado, esses circuitos neurais que, se já existem, estão sendo ainda mais fortalecidos dentro de você, nos dias difíceis, por mais que eu e você não entendam o abandono, a rejeição, a traição daqueles que estão no mesmo ambiente que eu e você, mas que por influências malignas dão essa oportunidade ao maligno para os usar contra a minha vida e contra a sua, você não esqueça, para não deixar o nosso adversário roubar a vida dentro de você, porque é um processo, porque ele quer roubar a vida, te matar e te destruir completamente. Então entenda, tenha na sua alma, se Deus ele é o teu Pai, ele quer o teu bem. Se ele te quis, se ele te conheceu antes, se ele já sabia que você existiria, ele continua cuidando de você. Mas não aborreça o seu papai. Então tenha no pensamento da sua alma o que Deus, nosso Pai, diz: eu te conheço antes. A palavra de Deus vem nos dizer: assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele e em amor. Fundação. Deus nos escolheu nele antes, escute, da fundação do mundo. Então seus pais ainda nem existiam. Eles nem sabiam que se conheceriam. Então jamais você foi um fruto do acaso. Você pode ter vindo, Deus ter criado você do material genético de Jacó, dos seus pais humanos. E eles não ter sido os pais como Maria e José foi na vida de Jesus, como Joquebede foi na vida de Moisés. Mas Deus te quis, você existe por causa dele e ele te criou e por meio de Cristo está dando forma. E mesmo que os seus pais não tenham sido bons pais, ou seja, por falta de conhecimento, por ignorância, por amarem a própria vida e terem aberto mão de você, ter deixado você numa circunstância vulnerável, ter deixado você sozinha ou sozinho, ter deixado você, criou esse pensamento dentro de você: meu pai me abandonou, minha mãe me abandonou. Criou esse pensamento humano, esse pensamento diante da circunstância que você viveu. Mas Deus, ele nunca te abandonou. Deus, ele nunca te deixou. Pessoas humanas, pessoas que foram casas de influências malignas, de influências do mal, de pensamentos malignos, de pensamentos perversos, pode ter machucado você, ferido você, batido em você, traído você, abandonado você, mas Deus não te abandonou. Me explica então como estás vivo, como estás viva. Se parasse num poço, se fosse vendido, se sujaram tuas vestes, como estás viva,
Como estás vivo, diz o Senhor. Estás vivo porque mesmo sem me ver, eu estava contigo durante todo o processo. Eu, Senhor, não te abandonei. Não te abandonei. Judá e os irmãos de José fizeram Jacó viver uma dor terrível. De pensar, de gerar pensamentos de que o seu filho José havia morrido. Me traz o Espírito Santo. Aquele circuito de informações, aqueles circuitos de neurônios, aqueles circuitos neurais, não tinham sido fechados aquela história, porque Jacó não tinha visto o corpo, Jacó não viu seu filho. Então ali, ele não pôde chorar a morte do seu filho. Havia uma lacuna aberta dentro de Jacó, uma dor enorme, que Judá e seus irmãos, em maquinação, criaram. E você vê nessa história que aqueles que sabiam de toda a verdade, viram Jacó chorar e não falaram a verdade. Mas Judá experimentou verdadeiramente, me traz agora o Espírito Santo, a dor causada na vida de Jacó. Sim, porque os 2 filhos de Judá morrem, que era casado com Tamar. Então eles verdadeiramente morrem. Judá perde 2 filhos, vive a dor de perder 2 filhos. Jacó não havia perdido, mas ele ainda não sabia. E é por isso que ali, quando você vê Judá na frente de José, aonde José pede para Benjamim ficar, o que é que Judá fala? Que quer ficar no lugar de Benjamim. Sabe por quê? Porque Judá agora conhecia a dor de perder um filho. E o que ele fala para José? Que o pai dele, Jacó, traduzindo a palavra, não suportaria. Por quê? Porque agora Judá conhecia a dor. Então ali ele está mostrando para José: eu mudei. Eu tenho um novo coração em Deus. Deus quebrantou o meu coração. Deus agora me deu um coração flexível. Judá está na frente de José, querendo ficar no lugar do seu irmão, para que seu pai não sinta a dor. Porque ele já achava que tinha o filho morrido por causa deles mesmo. Então veja só. Aquilo me traz o Espírito Santo, que quiseram fazer para você. Estas pessoas irão colher o mal das suas próprias obras, das suas próprias ações, diz o Senhor, o teu Pai. Não como para você pensar dessa forma, não é? E ficar feliz, não. Nós devemos ter cuidado, porque nós vimos na palavra de Deus que Deus, mesmo eu e você estando em Cristo, se eu e você fizermos algo que desagrada ao nosso Pai, uma injustiça contra os nossos irmãos, iremos colher as obras das nossas mãos. Mas Deus está dizendo para você, aquilo, a dor que te causaram, que tramaram, eles irão sentir essa dor, eles irão viver essa dor. E a partir dessa dor, que Deus trará a recompensa das obras das suas mãos, onde Deus fará justiça, sim, eles aí então terão um novo coração. E assim você verá diante de você que tem um novo coração, uma nova mente, que a mente não é mais perversa. Se Judá tivesse a mesma mente, ele teria deixado o irmão dele, não estava nem aí. Mas agora Judá conhecia duplamente. Jacó estava chorando. Ele acreditava que seu filho tinha morrido. A morte de um filho. Judá chorou 2. Judá chorou 2. Não é? E nós vemos depois que Tamar gera, né? Enfim. Então veja, vamos continuar.
Então, Deus, Ele nos escolheu nele antes. Deus te escolheu antes. Você pode não ter sido uma escolha de alguém, mas é uma escolha de Deus. E neste mundo a vida é passageira. Continue confiando, diz o Senhor. Se o processo está demorando, me traz o Espírito Santo. Se as circunstâncias ainda não mudaram, se há circuitos neurais de informações que, como Jacó, lacuna nas suas vidas, de dores que você viveu, de situações que ainda não foram fechadas, finalizadas, aonde você não consegue entender. Porque José, se você ouvir os vídeos anteriores, nós falamos sobre isso. Ele só entendeu tudo o que ele viveu quando houve a finalização do processo. Então, há sim circuitos neurais que ainda não estão fechados, não estão finalizados, ainda não há uma compreensão e entendimento do seu total, de sobre tudo que a sua vida carrega, de sobre todo o propósito de Deus. Por isso que se eu e você tivermos no pensamento da nossa alma que Deus, Ele é o nosso Pai, e nos se relacionarmos com Ele como Pai, um pai não quer o mal do seu filho. Então, dependendo da circunstância, lembre a sua alma, Ele é o meu Pai, Ele quer o meu bem. Eu vou continuar confiando. Eu vou continuar com a integridade do meu coração. Eu não vou deixar o meu adversário roubar a minha vida. Porque ali o adversário usou a mulher de Potifar, uma mulher de um outro homem, para quê? Para roubar a vida que havia dentro de José. Para que José pecasse contra Deus. Ele disse, por que eu faria isso contra Deus? Por quê? Por quê? Por que eu faria isso? Então veja, tudo que o adversário queria era roubar a vida dentro dele. Sim, a sua alma. O adversário quer roubar a nossa alma, contaminar a nossa alma, destruir a nossa alma. Entende? Então, eu coloquei aqui a tradução de fundação, da palavra fundação. É importante para mim e para você. Lançamento, a injeção ou o depósito de sêmen viril no útero, da semente de plantas e animais. Então, a palavra está dizendo antes da fundação. Antes que você fosse injetado no ventre. Você antes, essa semente ir por útero da sua mãe, Deus te escolheu antes. Veja a tradução da palavra. Deus te escolheu antes. Você é uma escolha de Deus. E dependendo do processo da sua vida, veja quanto tempo demorou a finalização do processo. Assim, para Moisés, para José, porque a obra era grande, então precisava de uma estrutura na alma. Para quê? Para ele ficar posicionado na questão da visibilidade, na questão contra os ataques, contra o povo que tinha a sua mente dura, ou seja, um povo que tinha um coração duro, inflexível, que não deixava ser moldado. Então, primeiro, houve um processo. Quando Moisés ele sai ali do Egito, ele recebe uma família, ele recebe filhos. José também, ele tem ali a sua própria família, sua própria casa, seu próprio emprego, entende? E ele é colocado como governador do Egito. Então, Deus é um Deus que dá. Canaã é uma terra de alegria, de fertilidade, que Deus quer dar para o seu povo, para os seus filhos. Mas há um processo. E no meio desse processo, o adversário quer sacar a tua alma. Sacar as coisas preciosas. É um saque, é um roubo. Mas é eu e você que dá, que há dentro da tua alma, para querer nos levar contra Deus e trazer o que? Morte e destruição. Então veja, a palavra de Deus vem nos dizer lá, ouça, Ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos por Jesus Cristo, conforme o beneplácito da sua vontade, conforme a sua vontade. Efésios 1,
5. Eu não sei se eu falei o versículo do anterior, do versículo anterior, mas eu coloco para nós, tá? Então, ele nos predestinou para sermos seus filhos adotivos. Então, Deus predestinou eu e você, nos conheceu antes de entrarmos, de sermos injetados no útero. Qual é a predestinação minha e sua? Ser filho de Deus, ser filhos de Deus, ser filhos de Deus, ser filhos de Deus. Então, nos predestinou. E Deus diz para você, eu decidi antes. Eu decidi antes. Antes de você ser injetada no ventre, que vocês seriam os meus filhos. Por meio de Jesus Cristo, Ele nos adotou. Deus, Ele sempre quis você, que tenha alegria na sua alma. Se alegre com essa palavra. Depois medite sozinho no seu particular com o papai sobre esta palavra, porque esta palavra se tornará cada dia mais forte, mais enraizada. Mas a mielina desta informação se tornará cada dia mais forte, mais gordurosa, essa mielina nesta informação. Aí a palavra de Deus vem nos falar. Eu te criei, eu te formei, como falamos anteriormente. Mas agora diz Yahvé, aquele que te criou, Jacó, aquele que te modelou, ó Israel, aquele que te deu forma por meio de Cristo, ó você. Eu não sei o teu nome, mas Deus sabe. Não temas, porque eu te resgatei, eu te libertei, eu te salvei. Chamei-te pelo teu nome. Antes de ser enjeitado no ventre, Deus, Ele já te conhecia. Deus, Ele já sabia que você viria ao mundo. Então, Ele te criou de alguém e está te dando forma por meio de Jesus Cristo. Tu és meu, você é de Deus, como nós falamos. Isaías 43, verso 1. Se já houve restauração da alma, já deve ter ouvido este versículo. Deus formou o seu interior. Ouça comigo. Salmos 139, verso 13. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste no seio de minha mãe. Tu formaste o meu interior. Tu me teceste no seio da minha mãe. Claro, fisicamente, né? Quando Deus, Ele criou você, material genético, você, dos seus pais, e ali no ventre da sua mãe, Ele te deu forma, Ele te teceu, né? Teceu fala muito daqueles tecidos. Eu dei uma pesquisada mais ou menos. Mas teve algo em particular que o Espírito Santo falou comigo esta semana, e eu fiquei tão feliz assim, sabe? Pois tu formaste o meu interior. E nós já vimos no Restauração da Alma que o próprio Deus usaria um processo, não é? Então, aspejaria água pura sobre nós. Então, a partir do momento que nós entregamos a vida para Cristo, fomos batizados, né, nas águas, tivemos também esse processo e estamos sendo limpos pela sua palavra. Recebemos o Espírito Santo de Deus, que vem morar em nós, não é? E Deus colocaria em nós o seu Espírito, nos daria um coração de carne e uma mente, não é? Uma mente do Espírito. Então veja, quando li essa palavra, Deus, Ele tem nos formado por meio de quem? Por meio de Cristo. Tu me teceste no seio de minha mãe. O que uma mãe, qual é o papel de uma mãe na minha vida e na sua? Alimentar, guiar, cuidar, ajudar, direcionar. E quem é hoje que aqui foi enviado pelo nosso Pai? Eu me emociono, para ficar todos os dias comigo e com você. O Espírito Santo de Deus.
Ele nos guia, Ele nos consola, Ele cuida de nós, Ele ensina as palavras de Deus para mim, para você, nas nossas faculdades mentais. Então, sim, nós estamos no seu seio. O seio da mãe traz o que para o bebê? O alimento, as proteínas que o corpo precisa. E o Espírito Santo de Deus nos traz as palavras de Deus para mim, para você. Então, sim, Deus te criou do material genético dos seus pais, mas por meio de Cristo tem te dado forma. Através do seu Espírito Santo, Ele tem nos tecido. Ele tem nos formado, Ele tem nos aperfeiçoado, Ele tem nos dado vestes. Porque somos a noiva de Cristo, separadas para ser santa, não é? Sem mancha, diz o Senhor. Então o Espírito Santo de Deus é a mamãe na nossa vida, se assim puder traduzir esta palavra. Ele falou para mim que o Espírito Santo é a minha mãe, que está me guiando, me alimentando, me sustentando, não é? Me consolando. Mãe faz tudo isso. O nosso Pai não nos deixou só. Ele está conosco. O fato de eu e você estarmos vivos e vivas revela a proteção de Deus, o cerco de Deus. E por algum momento esse cerco pode ter havido alguma invasão, por alguma legalidade ou até mesmo por uma provação, mas que tenhamos na nossa mente: tudo coopera para o nosso bem, porque o Pai corrige a quem Ele ama, é porque Ele ama a mim e a você, e porque o mais importante é a nossa alma, é a nossa vida eterna. Então Deus, Ele não quer que eu e você se perca. E às vezes somos aquelas crianças teimosinhas que querem fazer as coisas do seu jeito. Aí Ele vem e nos mostra: por aqui não, meu filho, por aqui não, minha filha. Continua neste caminho aqui, ó, seguindo em frente, olhando para mim. Nem direita e nem esquerda. Olha para mim, não é? Então veja, em Jeremias 36 diz assim: então aspergirei água pura sobre vós e ficareis purificados, como nós falamos, verso 25, de todas as vossas imundícias e de todos os vossos ídolos vos purificarei. E dar-vos-ei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, uma mente nova. Você pode ler a tradução desta palavra. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, uma mente nova. E porei dentro de vós o meu espírito. Agora ele está falando do Espírito Santo. E porei dentro de vós o meu espírito, e fareis que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observeis. Andareis, guardareis e observeis. Fareis que andeis nos meus estatutos e guardeis os meus juízos e os observei. Eu vou seguir a instrução de Deus, fala o Espírito Santo. Alguém que pensa dessa forma, veja, se Deus só quer o teu bem, se eu e você, falando na nossa humanidade, somos limitados de visão, só temos acesso a essa circunstância, a não ser que os céus se abram para nós e Deus traga visões de revelações, e que Deus fale através do seu Espírito algo que eu e você não saiba. Estamos vulneráveis a cair, a tropeçar, a ter uma armadilha. Mas se formos guiados pelos seus estatutos, pelas suas orientações, pelas suas leis, então não iremos nos embaraçar, cair em problemas. Isso, não iremos, porque estamos sendo guiados por Ele. Então Ele poria em nós o seu Espírito e fareis andar, guardar e observar. Andar, guardar e observar para a nossa aprendizagem. Então veja, a palavra de Deus, Ele que teceu você no ventre. Ele teceu você no ventre. Ouça,
Tecer, produzir teia ou tecido, como eu falei anteriormente. Entrelaçando fios, linha, palha, etc. Formar um tecido. E o que é que o tecido ele faz? Ele faz vestes, ele faz roupas. Não é isso? Fio a fio ali até formar um tecido, até formar as vestes. Então Deus, ele tem tecido a mim e a você. E quando eu li esta palavra, me teceu no ventre. A nossa mente também é um ventre. É o lugar onde se tem ideias, é um lugar onde é gerados pensamentos. Esses pensamentos gerados vêm de alguma informação que eu e você recebeu. Então sim também, Deus tem tecido a sua mente, o seu útero aqui, o seu ventre. Porque as decisões que tomamos externa, os ídolos que externamente levantamos e seguimos, primeiro houve um trabalhar aqui na sua mente. Então Deus, ele está sim tecendo a nossa mente, dando veste à nossa mente, trabalhando os nossos pensamentos, as nossas ideias, as nossas vontades, os nossos desejos. Sim, tem dado vestes santa, sem mancha, para mim e para você, diz o Senhor. Então ventre, útero, corpo, como lugar das faculdades mentais, algo que a gente acabou de falar. Então o ventre também é o lugar das faculdades mentais, é o lugar da inteligência, é o lugar dos pensamentos, é o lugar das tomadas de decisões. Então Deus, ele está tecendo sim a nossa mente. Deus está dando forma, criando vestes. Creio que você já entendeu. Aí o verso 14. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso, verso 14 ainda de Salmo 139. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. A sua mente precisa saber que Deus, ele está tecendo você, dando forma a você, criando vestes para você. Sim, de uma forma maravilhosa. Deus te fez criar e formar. Criar e formar são duas coisas diferentes. Criar e formar. Deus tem dado vestes a você. Então tenha na sua mente: Deus me fez de um modo maravilhoso. Deus me fez de uma forma extraordinária. Deus, ele me fez. É o que diz a palavra. Eu vou te louvar, porque de modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Maravilhosas são as tuas obras. Se você foi criado por Deus, é uma obra de Deus, e o Espírito Santo traz para mim, quando ele fez a sua obra, quando ele criou todas as coisas, ele disse: muito bom. Então veja, no início de todas as coisas, o que havia? Escuridão. E Deus falou: haja luz, e houve luz. E aí ele foi trazendo forma, beleza para o ambiente. E assim também Deus, ele tem trabalhado o teu ventre, as tuas faculdades mentais, para te dar forma, para te embelezar, para te dar vestes, diz o Espírito Santo de Deus. Porque Deus, ele te criou, ele te formou. Então tenha no pensamento da sua alma, a sua mente precisa saber, a sua alma, a minha alma o sabe muito bem, que o quê? Que as obras de Deus são maravilhosas.
Então pare de olhar para você como que você não presta ou que não vale nada, porque você é uma obra de Deus. Se nós tivermos dentro de nós esses pensamentos, então estamos dizendo para Deus que a obra dele é ruim. E se você é obra dele, esse pensamento agora, em nome de Jesus, será levado cativo, será tirado de dentro de você, de que você não presta, de que você não vale nada, de que você não vai dar em nada. Por quê? Porque você é uma obra de Deus, uma obra a qual ele tem dado forma por meio de Jesus Cristo. Então, para encerrarmos a questão de pai, que o seu pai tem dado forma a você, a palavra diz assim, no verso 16 do capítulo de Salmos 139 ainda: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. No momento em que não havia nada, nenhum dia ainda, já estava o quê? Os teus olhos me viram a substância informe. Deus sempre te viu. Te viu no momento vulnerável, te viu quando ninguém te via, te viu no mais profunda escuridão, te viu quando você experimentou a morte, mas não experimentou a putrefação, mas não ficou lá naquele lugar. Por quê? Porque Deus, ele movimentou o céu, ele enviou um anjo, ele enviou o libertador, ele enviou Jesus, ele enviou o nosso irmão, o nosso parente resgatador para tirar eu e você deste lugar. Porque se Deus te conhecia antes, se ele te escolheu nele, se ele te deu forma, se ele te quer, se tu és dele, se ele sabia que tu existiria, porque ele mesmo pensou em ti, Jesus veio antes. Você ainda não percebeu que Jesus veio antes pagar as suas dívidas e que no meio do caminho eu e você descobrimos o quanto somos amados por ele, que somos da sua família e que somos feitos para ele, e aí nós recebemos, mas já estava disponível. Nós só o encontramos no meio deste caminho. Então, os teus olhos me viram a substância ainda informe. Não tinha forma, não tinha beleza, estava no útero, estava na escuridão. Isso mesmo, ele já te via ali. Quando estavas na escuridão. Antes não estava escuro no início da criação de tudo. O que é que havia? Escuridão. Mas a luz trouxe luz, a palavra de Deus, para mim e para você, dentro de mim e de você. Então, e no teu livro foram escritos todos os meus dias. Então, Deus sabia o dia que você ia nascer, o local, os caminhos que você ia passar, aonde você iria cair. Ele já sabia de tudo, mas lembra, Jesus veio antes de você e pagou pelas suas dívidas. Então, esta mulher, Jesus diz para ela: filha, a tua fé. Primeiro ele diz: tem bom ânimo. Depois ele diz: a tua fé te sarou. Vai em paz. Sarou, salvou, algumas versões. Significa também recuperar a vida, recuperar a saúde. Mas o que foi que fez ela recuperar a vida, ela recuperar a saúde? A fé. E a fé vem por meio de quê? A fé vem por meio de nós ouvirmos as palavras de Deus. Então a palavra de Deus diz que ela buscou naquilo que Deus disponibilizou para os homens. Se você já ouve o Restauração da Alma, você sabe. Você vai discutir com o médico? Não. Aquele conhecimento que o especialista tem, que a ciência tem, o próprio Deus disponibilizou. Queira
esta pessoa reconheça ou não. Nabucodonosor, ele recebeu de Deus ali coisas para invadir a terra. Então os homens têm coisas que receberam de Deus para o nosso bem. Sim, porque Deus sabe que teremos aflições por meio da área da saúde. Seremos afetados em nosso corpo, em nosso organismo. Então há coisas sim disponíveis que o próprio Deus já deu esse conhecimento. Entende? Então ela buscou esses meios, aquilo que já estava disponível. Mas na parte do organismo dela, o organismo, o corpo humano, funcionamento humano, havia algo que estava disfuncional. Havia algo que o próprio conhecimento humano ainda não tinha descoberto, não tinha acesso. E quando o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu interior, nas minhas faculdades mentais, me ensinando, ele dizia que há pessoas que têm vulnerabilidades em seu organismo, em seu corpo, que há disfunções, mas que o próprio Deus, se Deus criou você de alguém, ele não sabe que o teu organismo não tem, que está em algo em disfunção, sabe? E o Espírito Santo de Deus nos diz, que o nosso Pai nos fala, que ele criou você com essa disfunção em seu organismo, porque por meio de você, ele vai enviar a cura. Por meio dessa deficiência, por meio dessa falta de habilidade, por meio dessa questão do próprio organismo, dessa disfunção, ele trará para o conhecimento dos homens algo que os homens ainda não conhecem. E quando o Espírito Santo ministra em mim esta palavra, e ministrou alguns dias, ele falava sobre a questão da glicose. Pessoas, filhos e filhas de Deus que têm sofrido nesta área, mas Deus enviará socorro. Através de você, Deus trará o conhecimento da cura, da restauração, da saúde do organismo nesta área, através de você, minha filha, diz o Senhor. Jesus disse: filha, tem bom ânimo, a tua fé. Então vamos lá. A mulher estava sofrendo há 12 anos no seu organismo, com uma disfunção, com algo que ela não tinha controle, com algo que ela não tinha poder para ela mesma cessar. Ela buscou com os seus recursos, não é? Você vê que essa é uma mulher que ela não deixa de buscar, ela não desiste, ela não se acomoda, ela não está satisfeita com uma disfunção. Não, ela não está. E quando o Espírito Santo ministra essa palavra, ele me traz agora a memória, você pode também ter a questão do seu sistema nervoso simpático, ele ser desregulado, haver nele uma disfunção, aonde você lidar com todas as situações dos nãos na sua vida, ou das questões na sua vida, há uma predisposição do seu corpo de liberar muitos hormônios de estresse diante das situações, mas Deus, ele irá te curar, diz o Senhor. Deus vai trazer equilíbrio para essa área. Para quê? Para que tanto o simpático como o parasimpático andem em equilíbrio. O simpático, o nível de estresse elevado. Você está ali no assalto, não é? E o próprio organismo, ele tem um sistema que ou você foge, não é? Ou luta, que se chama, né? Fuga ou luta. Então, ali naquele momento do assalto, há muitos hormônios de estresse que são liberados. E aí, de repente, ao invés de você fugir, você querer lutar, você querer ir contra a situação. E aí o nível de estresse subindo. Mas o parasimpático é o de relaxamento.
Então ali a pessoa te pede algo no assalto. Claro que você teve o simpático ativado, não é o nível de estresse, mas ali você mantém a calma, o parasimpático, e entrega o objeto que o ladrão está pedindo. Você entendeu? Então pode haver uma desregulação no seu sistema simpático e parasimpático, aonde o nível de hormônios de estresse ele é tão elevado em você que pode estar atingindo, por exemplo, áreas do seu coração, porque quando o nível de estresse está aumentando, o coração ele fica ali bombeando, né? Há uma aceleração, diz o Espírito Santo. Então veja, essa mulher ela buscou, ela não era acomodada, mas não existia ainda no conhecimento dos homens a cura, a restauração da saúde para aquela área do organismo dela. Não existia. Mas a palavra diz que a tua fé, então a fé vem por ouvir as palavras de Deus. Aquela mulher ouviu as palavras de Deus, e as palavras de Deus é viva, ela não é morta. As palavras de Deus é viva, ela restaura a vida, ela restaura a saúde, ela traz florescimento, renovação. Então aquela mulher ouviu e se movimentou, porque é isto que a palavra de Deus faz comigo e com você. No deserto, diante de situações difíceis, ela cria até ideias. Essa mulher teve uma ideia. Calma que vamos acompanhar esse raciocínio. Veja, então ela ouviu as palavras de Deus, ouviu a palavra de Deus que é viva, e ela se movimentou para buscar. Ela teve uma ideia através da revelação das palavras de Deus. Ela teve uma ideia através da revelação das palavras de Deus, que geraram fé nela, que geraram expectativas nela, que geraram esperança nela. Você entende a luta que o adversário intenta contra mim e você para não passar tempos com essas palavras? Você não tem noção do que as palavras de Deus podem fazer nos circuitos neurais dentro do seu interior, no físico, dentro do interior do seu cérebro, dentro das suas emoções. Você não tem ideia, se ainda não passa tempo com as palavras de Deus, o que as palavras de Deus pode trazer para dentro de mim e de você, porque é um tesouro as palavras de Deus. Precisamos buscar, precisamos colocar como a mais importante. Então aquela mulher, ela teve uma ideia por meio das palavras de Deus que ela ouviu, porque ela ouviu as palavras de Deus. Então as palavras de Deus gerou expectativa, gerou esperança, gerou confiança, gerou uma ideia. Então através da ideia que ela disse, se apenas eu tocar, e ela se movimentou para ir atrás, para sair do lugar, porque as palavras de Deus nos levanta, nos tira do lugar do choro, nos faz caminhar no deserto. As palavras de Deus. Então ela diz assim, então ela dizia, se apenas eu tocar na orla das suas vestes, eu ficarei sã, eu ficarei curada. E é a mesma palavra quando Jesus fala. Essa palavra está em Mateus 9:21. Ela fala, eu ficarei sã, eu ficarei curada. E esta mesma palavra, sã, curada, é a mesma palavra que Jesus fala, a tua fé te curou. Então veja, se apenas eu tocar na orla das suas vestes. E tem algo que o Senhor, Ele falava comigo. Essa mulher passou uma vida sem ser tocada e sem tocar em ninguém. 12 anos. Mas isso não impediu de ela ter uma ideia de tocar. E o Senhor te diz, não deixa os traumas bloquear você.
mas dê amor. Você pode não ter tido amor na sua vida. Você pode ter tido pais, pessoas que estavam próximas a você, que te trataram com dureza, com rigidez. Mas você não precisa ser igual a eles. Esta mulher não era tocada, esta mulher não tocava, mas ela teve uma ideia justamente com aquilo que ela não tinha. Se apenas eu tocar na orla das suas vestes, não a impediu de ter uma ideia de tocar. Por ela não ser tocada, ela não ficou traumatizada, mas ela deu aquilo que ela não teve. Ela não tinha toque, mas ela tocou as orlas de Jesus. Veja só. E quando ministrava o Espírito Santo essa palavra para nós, ele dizia: Deus, ele te fez assim, porque foi justamente porque ele te fez assim, com essa área vulnerável, com esta área a qual estava em disfunção, com esta área a qual não estava bem, que você buscou Jesus. Foi justamente por conta disso que você teve um encontro com as minhas palavras. Foi porque eu te fiz assim, com material genético assim, que você teve um encontro comigo, que você descobriu a verdade sobre si mesma. E sobre si mesmo, diz o Senhor. Você entendeu a revelação desta palavra? Então a gente tem que parar. O Espírito Santo falava comigo, para eu e você não reclamarmos dos pais que viemos, das circunstâncias que viemos. Porque se tivermos esse entendimento, estamos reclamando com o próprio Deus que te conheceu antes de ser injetado no útero. Ele sabia exatamente de qual material genético você viria, mas que através de Cristo ele te conduziria para aquilo que ele predestinou na sua vida. Ele te predestinou para ser o seu pai. Você é filho, você é filha, e você descobriu justamente por causa da situação vulnerável a qual você e eu nasceu. Todos nós nascemos em alguma situação da nossa vida que não estava perfeita, mas que estava vulnerável, que estava em desequilíbrio, em disfunção. Foi justamente por isso. Você buscou nos homens, mas os homens não te deu. Você buscou nos homens amor, mas os homens não te deu. Você buscou nos homens recuperar a sua saúde, mas os homens não te deu. Porque ele não conhecia a sua dor, a sua vulnerabilidade, a sua circunstância difícil. Só Jesus traria do céu para o conhecimento deste mundo a cura para esta área vulnerável, para essa circunstância vulnerável, para a solução deste problema a qual você passou um tempo com ele, diz o Senhor. Deus trará para você que é filho, para você que é filha. É por intermédio de você que Deus trará coisas preciosas para que os humanos, através da sua vida, que é filha, que é filho de Deus, por meio de Jesus Cristo, possam ter acesso à cura, à restauração da sua saúde. Sim, a partir daquela mulher, eles descobriram que não precisavam só ser tocados por Jesus para serem curados, para terem suas vidas restauradas, mas ela buscou, sim, tocou nas vestes de Jesus, e dele saiu a cura, dele saiu poder. Ela foi estancada na hora. Era por Jesus que viria a estabilidade das tuas emoções. Era através de Jesus que viria a estabilidade da saúde do seu corpo. Era através de Jesus que viria a estabilidade do seu casamento. O Espírito Santo me fala das finanças, dos seus relacionamentos. Aleluia, glória a Deus. Eu não sei que área na sua vida
você nunca conseguiu romper, por mais que tenha buscado conhecimento, por mais que tenha gastado dinheiro e recursos, mas é porque viria através de Jesus. Era a forma de eu e você sermos curados e restaurados através dele. Foi porque aquela mulher nasceu, foi feita daquela forma. Sim, o material genético dela era daquela forma mesmo, humana, que ela conheceu a Jesus. E Jesus disse: a tua fé te curou. Vá em paz. Vá em paz. E eu quero trazer a tradução desta palavra que o Espírito Santo me pede. Curar. Salvar. Manter salvo e salva. Salvar. Manter são e salvo. Resgatar do perigo ou destruição. Alguém que está com algum dano ou em perigo. Poupar alguém de sofrer, de perecer. Alguém sofrendo de uma enfermidade. Fazer bem, curar. Restaurar a saúde. Preservar alguém que está em perigo de destruição. Salvar ou resgatar. Salvar no sentido técnico usado na Bíblia. Livrar das penalidades do julgamento messiânico, livrar dos males que dificultam a recepção do livramento messiânico. Então veja, aquela mulher nasceu com uma circunstância vulnerável, ela não podia ser tocada nem podia tocar, ela já nasceu daquele jeito, com aquele material genético, com aquela predisposição do corpo, com aquela predisposição na sua humanidade, mas por ouvir as palavras de Deus, foi gerado nela fé, expectativa, confiança, fez ela se movimentar. As palavras de Deus deu para ela uma ideia e então ela buscou a cura, ela buscou o livramento, ela buscou a restauração da saúde do seu corpo, ela buscou a cura da sua enfermidade. Então sim, está disponível, diz o Senhor, meus filhos e minhas filhas. E então Jesus diz para nós finalizarmos: vá em paz. Fique em paz na sua mente. Fique em paz consigo mesma. Meu filho e minha filha, eu criei vocês. Outra coisa que o Espírito Santo me traz agora, que ele havia me falado e agora ele me relembra e eu não falei, é que o que esta mulher queria. Jesus diz para mim e para você, o nosso Pai, chegou a hora de eu te apresentar a multidão. Esta mulher, ela ficou tanto tempo isolada, ela ficou tanto tempo neste lugar de rejeição, de abandono, e quando o Espírito Santo ministrava essa palavra no meu coração, esta situação também foi um livramento, uma proteção de Deus para a tua vida. Ficar nesse lugar recluso, ficar nesse lugar afastado das multidões. Então veja, essa vulnerabilidade só foi para o teu bem na tua vida. Então é esses circuitos neurais que serão restaurados à saúde, diz o Senhor, de vocês pensarem, de ficarem reclamando e pensando negativamente sobre a vida e a vulnerabilidade a qual vocês passaram. Se eu, Senhor, estava no controle de todas as coisas, se eu, o Senhor, tenho disponível Canaã para vocês, se eu, Senhor, sou o Pai de vocês, eu não sou só o Deus, eu sou o Pai de vocês. Eu quero vocês como os meus filhos, diz o Senhor. Então aquela mulher passou um tempo rejeitada, abandonada, escanteada, e a palavra diz que ela queria se ocultar-se. Aquela mulher queria ficar em que lugar? Oculta. Ela não queria aparecer, ela não queria ser vista, ela não queria ser apresentada, ela queria apenas ser curada e seguir a sua vida. Mas Deus te preparou e te chamou
para ser uma bênção nesse mundo, na vida de outras pessoas. E é por isso que quando Ele te cura, quando Ele te restaura, quando Ele te dá uma estrutura mental, uma estrutura na tua alma, Ele te revela, Ele te expõe, Ele te mostra. Por quê? Porque vai transbordar, diz o Senhor, para que outras vidas sejam alcançadas. Então, para finalizarmos, Jesus diz, Ele pergunta quem o tocou, e no verso 47, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, e ela estava no meio de uma multidão. Por quê? Ela estava num ambiente cheio, onde existiam outras pessoas. Sim, e Pedro fala, é Pedro, né? Pedro fala, quando Jesus fala, quem te tocou? Todo mundo apertava. Como é que ele faz aquela pergunta? Porque aquela mulher não tocou Jesus de qualquer jeito. Aquela mulher tocou Jesus diferente. Aquela mulher, ela tocou na orla das suas vestes e ela recebeu virtude. Ela recebeu poder. Oh, aleluia! Glória a Deus, o que as palavras de Deus podem fazer na minha mente e a sua, para irmos buscar em Jesus, é sem explicação, não existe palavra. Esta mulher o tocou e recebeu dele. Aí a palavra diz assim, então, vendo a mulher que não podia ocultar-se, ela não podia mais se esconder, Jesus queria apresentá-la. Jesus queria falar com ela. Jesus queria que outras pessoas soubessem do que ela fez. Para que eu e você hoje tivéssemos conhecimento. Veja quantas gerações já se passou. Veja quantas situações já se passou. Então há cura sim para essa enfermidade. Há cura sim. Há cura sim para essa disfunção no seu organismo. Deus não mudou. Deus é o mesmo e o seu poder cura. Não é para discutir com os humanos. Eles têm que dar o limite da informação que eles têm. A informação que Deus, o soberano, deu a nós humanos é essa. Esse é o nosso limite. Mas Deus, Ele não tem limite. Ele é ilimitado. Essa situação difícil, essa circunstância difícil, esse problema no organismo, essa disfunção no organismo, o poder de Deus, Ele traz a vida novamente. Deus, Ele não mudou. Somos nós que muitas vezes não estamos ouvindo, lendo, observando, meditando nas suas palavras. E por isso, em nós não há fé, não há expectativa, não há confiança para crermos, para acreditarmos naquilo que no conhecimento humano ainda não existe, mas que para Deus tem disponível. Então Jesus diz, então ela veio tremendo e prostrando-se diante dele, declarou-lhe perante todo o povo a causa por que ele havia tocado e como ela fora curada imediatamente. Então ela teve que falar do processo da sua vida para que eu e você tivéssemos o conhecimento hoje e também através do testemunho dela, através da vivência dela, através daquilo que o organismo dela não tinha, mas que por Deus foi curado, foi restaurado. Eu e você também, essa geração que hoje está aqui existente, tivéssemos acesso. A história dela está na Bíblia. A história dela está conectada com Jesus. Foi justamente porque ela tinha um fluxo de sangue que ela teve um encontro com Jesus, que ela participou da história de Jesus, que ela entrou na história de Jesus. E é justamente pela nossa pobreza, por termos sido tão vulneráveis, por termos nascido assim, que nós tivermos um encontro com Ele. Então, de hoje em diante, eu e você não iremos mais reclamar com o nosso Pai de onde viemos, das vulnerabilidades, das circunstâncias difíceis que passamos, porque tudo que o nosso Pai quer é o nosso bem. E hoje, muitas das nossas
reclamações que têm sido geradas é por causa da nossa exposição dos nossos olhos e da inclinação dos nossos ouvidos a coisas que não devem estar diante de nós. Tudo aquilo que você vê ou que você ouve, você está estimulando uma aprendizagem para o seu cérebro. Você está estimulando uma aprendizagem para o seu cérebro. Então veja, por mais que as pessoas digam para você o quê? Por mais que tratem a sua ferida, paz, está tudo bem, está tudo bem. Jesus não é assim. Não é assim. Não é. Jesus não é. Jesus não é. Mas a palavra de Jesus para mim e para você é: pois eu restaurarei a tua saúde e sararei tuas feridas. Jeremias 30:17. E lá em Provérbios 4:4 também fala, não é? Que as palavras de Deus é vida para quem as acha e saúde para todo o corpo. Beba as palavras de Deus, porque ela trará saúde, restauração da saúde para os circuitos neurais dentro do seu interior, dentro do seu cérebro. Deixe Jesus colocar faixas em você, seus pensamentos em você, derramar em você o seu azeite. Para quê? Para cicatrização e cura das feridas. Deixe Jesus. Ele enfaixou a mim e a você e tem nos curado com o seu azeite, não é? Então veja, aquela mulher, ela foi restaurada a sua saúde. Então ela tinha um circuito neural de informação, de rejeição, de abandono. Vamos fingir que é um circuito neural. Um monte de neurônios aqui se comunicando. Mas naquele dia, veja, ela ouviu uma palavra, ela foi lá buscar e ela foi curada. Uma nova experiência se formou dentro dela. Ela descobriu que é filha. Ela viu o poder das palavras de Deus. Ela foi apresentada, ela saiu do isolamento. Ela saiu do lugar de rejeição, ela saiu do lugar de abandono, porque Jesus apresentou para ela a multidão. Então esse circuito neural de abandono, de exclusão da sociedade, Jesus poldou, Jesus eliminou dentro dela. Porque chegou o tempo da tua cura, diz o Senhor. Chegou o tempo da restauração na tua vida, diz o Senhor. A tua restauração completa. E lembra, Jesus nos usa, irmãos. Nascemos como áreas vulneráveis e Ele nos usa para trazer o conhecimento humano. Ele revela a nós. E Deus vai revelar, sim. Vai revelar áreas sobre o sistema que hoje os humanos ainda não têm conhecimento. Mas Deus vai usar a mim e a você para trazer, porque Ele criou esse corpo. Quem criou Adão e Eva? Deus, irmãos. Ele conhece cada neurônio, cada célula da gria, cada parte do nosso corpo. Esses são os nomes que os homens deu para as células para poder diferenciar. Então veja, Deus conhece tudo. Então Ele sabe como funciona. Ele sabe. Você não nasceu assim por acaso. Você nasceu assim porque através de você, da sua vida, Deus trará cura para a vida de outras pessoas. Deus trará restauração para a vida de outras pessoas. Deus trará o conhecimento dos homens para outras pessoas também serem alcançadas pela revelação de Deus através de você. A revelação que as palavras de Deus gerou dentro de você. Sim. Então eu irei orar por nós. Pai, eu oro em nome de Jesus, te agradecendo pelas tuas palavras, te agradecendo pela vida dos meus irmãos, por cada circuito neural, Pai, que tu tens restaurado a saúde dentro de nós.
que Tu tem renovado, que Tu tens trazido vida. E é no nome de Jesus que nós Te agradecemos por todo o sacrifício que Ele fez por nós. Te agradecemos pelas nossas vulnerabilidades, pela família a qual nascemos, pelos caminhos a qual passamos, porque foi justamente, Pai, por tudo que vivemos que hoje estamos aqui. Estamos aqui como José, sim, que descobriu verdadeiramente o propósito da sua vida. Então nos aperfeiçoa e nos protege do maligno, porque verdadeiramente queremos estar contigo, na tua casa, meu Pai, e com o nosso irmão Jesus. E com os outros irmãos também, né? Em nome de Jesus, amém. Receba as palavras de Deus com mansidão, amém. Que o Senhor te abençoe. E o Espírito Santo me falou, né? Sobre o pensamento de ouro, nem trouxe hoje, realmente não lembrei, né? Ele não me lembrou agora, mas tenha no pensamento de ouro hoje dentro de você. Deus é o meu Pai, me chame de Pai e não se desvie de mim, diz o Senhor. Eu te criei e eu te formei, diz o Senhor. Eu te vejo, eu só quero o teu bem. Tenha esses pensamentos de ouro dentro da sua alma. Que o Senhor te abençoe.